falando aqui só um pouquinho sobre o processo que a gente estava falando dos pensamentos ruminantes, aonde que vão estar no corpo, então, do paciente, os pontos de pensamentos mais fortes. A gente vai ter aqui, ó, um bem marcado. Esses pensamentos aqui que estão ligados aqui ao CR1, tá? Bem aqui em cima, aqui, ó, é a epífise, ela, o que ela faz com a gente? Ela faz a gente ficar muito preocupada ao ponto de afetar o nosso sono, de fazer com que a gente durma mal, mas principalmente de trazer pensamentos de descrença, pensamentos em que eu questiono a vida, pensamentos em que eu não me sinto bem com a minha vida, com a minha história, que eu começo a ter uma quebra na minha espiritualidade, eu começo a se sentir num processo de desrealização, de despersonificação. Então, esse é um ponto que um paciente com pensamentos muito acelerados, com TAG, por isso que muitas vezes acontece um paciente que tem transtorno de ansiedade generalizada, ele começar a não querer mais sair, ele não querer mais fazer coisas que ele fazia antes. Por quê? Porque começa a entrar nesse processo de descrença, tá? Então, isso é um dos pontos que afeta. Outro ponto que também afeta, e que aqui está um pouquinho mais embaixo, que também faz parte do CR1, mas é o 3, é a hipófise. E ela faz com que essa pessoa queira se camuflar, se esconder. Muitas vezes acaba surgindo até manchas na pele, eczemas, pode surgir psoríase, pode surgir melasma, se ela tiver passado por uma grande vergonha, tá? Então, são alguns pontos aqui do ponto 3 que nós falamos. E aí, o quarto e último passo, que é necessário que vocês tragam para o paciente de vocês, e a gente já está encaminhando aqui para o final, que daqui a pouquinho eu tenho uma mentoria com os meus alunos, começa daqui 15 minutos, né? Então, eu tenho que finalizar aqui, a mentoria dessa nova turma vai iniciar hoje, é o fato de você conseguir alinhar a alimentação. Pessoas lindas, terapeutas, quando nós estamos falando, eu vou bater aqui na tecla quantas vezes for necessário. Um paciente que esteja passando por um processo ansioso, depressivo, ele precisa cuidar de 3 áreas da vida dele: emoção, mente e corpo. Se você é um terapeuta e não trabalha essas 3 áreas, o seu paciente não tem melhora, porque vai estar em desequilíbrio. Ele precisa trabalhar essas 3 áreas em conjunto. Então, é necessário que a gente consiga conscientizar esse paciente que, se ele não tiver uma boa alimentação, ele vai ter uma baixa de serotonina de até 90%. E isso vai afetar diretamente os neurônios dele, isso vai afetar diretamente o corpo desse paciente. Então, nós precisamos estimular o paciente a entender que ômega 3, magnésio, vitaminas de complexo B, eles vão ter efeitos positivos sobre a ansiedade, e muitas dessas coisas elas são produzidas na nossa natureza. Mas nós precisamos ter consciência de tirar o nosso paciente também de produtos ultraprocessados. Falar para ele, olha, diminui o açúcar, diminui o ultraprocessado, diminui o farináceo. Faz uma isenção de glúten durante um mês e vê se o seu paciente não vai melhorar. Aumenta a produção dele de triptofano através da biomassa de banana verde, para você ver se ele não vai melhorar. Então, é essencial que nós usamos os 3 circuitos ao mesmo tempo. A gente alinhar essa alimentação e falar para ele que a boa produção de uma alimentação saudável, incentivar a microbiota desse paciente, a estimular, a combater a desbiose, é algo essencial para que o meu paciente tenha um resultado melhor na sua saúde. Então, recomende alimentos naturais que possam fazer com que ele tenha essa sensação de melhora no quadro dele. Integrar fitoterápicos como chás, principalmente se ele não toma medicação. Rotinas saudáveis com respirações, pegar um momento para fazer respiração. O problema é que a maior parte dos terapeutas não entendeu o que eu estou falando. Não instruem o paciente de que não é no momento da crise de ansiedade que você começa a fazer uma prática de respiração. Ele não vai conseguir lembrar, mas se ele fizer todos os dias, ao acordar, uma prática de respiração simples, como o 4-7-8, inspira em 4 tempos, prende 7 segundos, solta em 8, ele vai melhorar. Ele vai conseguir ter uma maior produção de hormônios de bem-estar, ele vai sair do estado de simpaticotomia, ele vai entrar no estado de parasimpaticotomia. Isso é muito importante para ele estar relaxado, para ele estar bem, para ele se sentir bem dentro da natureza dele, tá bom?